out to hear me if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe mais um vídeo para o canal. Eu vou falar um pouco sobre a diferença, né, no caso da minha experiência, a diferença do parto normal para cesárea. E eu vou começar pelo parto normal, que foi do meu primeiro filho, aonde eu tive ele no particular, né? Então a gente ouve aquela história de que geralmente o particular ele tenta levar a gente para cesárea de toda forma para tentar ganhar em cima, né? Então eu já fui pensando nisso, com medo de ser levada para uma cesárea, não sabia como que funcionava, mas eu fui, né? Primeiro eu senti umas dores, eu tenho aqui no canal também o meu relato, né, completo sobre o parto normal, algumas violências obstétricas que eu tive, vou deixar aqui para vocês verem. E aqui eu vou falar só um geral assim, a diferença, né, no caso não vou entrar muito no relato, vou só explicar por cima. Daí eu tenho o relato tanto do parto normal quanto da cesárea no canal, tá bom? E o normal pra mim, eu consegui sentir as dores até os 10 dedos de dilatação. Pra mim foi uma dor assim que eu consegui suportar, apesar de ter sido extremamente dolorosa, né? É uma dor, por exemplo, de uma cólica que você sente, só que você aumenta aí essa cólica em muitas vezes, né? É a dor da contração e ela vai piorando, quanto mais for dilatando, pior vai ficando. E tem aquela questão, eu não posso generalizar falando que é uma dor que dá pra suportar, porque tem mulheres que aguentam um pouquinho mais, tem mulheres que já não aguentam mais, né? Não vou generalizar e falar que a mulher fraca não aguenta, né? Cada mulher sabe o seu limite de dor, então vai de cada uma. Mas eu consegui, né? Foi uma dor absurda e eu fiquei sozinha, como eu falo lá no relato. E então pra mim eu acho que aquela dor, além da dor da contração, né, no corpo, eu ainda sentia aquela dor mental porque eu não tinha ninguém pra me acompanhar. Então foi aquela dor que eu consegui até os 10 dedos e você sente aquela dor de fazer cocô, sabe quando você não aguenta segurar, que você tá lá na rua, tá quase chegando em casa, falta, por exemplo, uns 2 quarteirões pra você chegar em casa e parece que o cocô já tá quase saindo, sabe? Então uma dor tipo essa, semelhante, só que aumenta aí bastante com a contração. Então foi essa dor no final, né, dos 10 dedos. E aí eu fui levada para o centro cirúrgico, né, pelo menos lá foi falado, não tinha aquela parte de centro de parto normal, não tinha essa parte, tanto a cesárea como o parto normal era a mesma sala, né, era um centro cirúrgico assim. E aí eu fui levada, me aplicaram uma analgesia, né, e anestesia, não sei lá como fala aqui, e aí nessa eu parei de sentir dor, né, não senti mais nada. Na hora mesmo, quando foram aplicar, falaram que era uma meia hacker, aplicaram, e aí eu não senti mais nada. Daí me falaram pra ficar na posição ginecológica, né, colocaram minha perna lá como se você fosse fazer o Papa Nicolau. E aí pediram pra eu fazer força, né, e aí eu fiz lá, tive toda a questão que eu falo lá no vídeo, que foi uma parte pra mim assim, as violências que eu sofri lá, né, violências obstétricas foram bem complicadas, mas em questão da dor, né, pra mim o parto normal foi mais tranquilo, né, porque depois eu fiz a episiotomia, tomei 3 pontos, né, lá porque eles fizeram o corte no períneo. E aí a recuperação que era um pouquinho mais complicada assim, mas não aquela absurda, né, diferente assim de uma cesárea, claro. Você sente aquela preocupação na hora de fazer xixi, na hora de fazer cocô, né, então é mais nessa parte, né. E aí eu fiquei uma semana com os pontos, depois eles caem sozinhos, e aí passou, acabou, tranquilo, parei de sentir dor, não senti mais nada, recuperação ótima, perfeita, consegui cuidar do meu filho, consegui fazer tudo. Já meu segundo parto, né, que foi uma cesárea, não foi uma cesárea de emergência, não foi uma cesárea que eu queria, né, também tem um vídeo aqui no canal falando, foi agendada, porque eu morava muito distante da maternidade que eu queria ter, né, que foi o Amparo Maternal, que também tem relatos sobre o hospital e tudo. Eu tive que agendar porque o meu filho estava pélvico, né, o pélvico, para quem não sabe, é sentado, né, o
no caso, um bebê para nascer de parto normal, ele precisa estar de cabeça para baixo, precisa estar cefálico, né, para evitar riscos aí, porque o parto pélvico não são todos os médicos que fazem, né, então tem que ter uma equipe especializada para aquele tipo de parto, é um parto mais complexo, né. E como a maternidade que eu escolhi não tinha, então eu precisei agendar pela distância, né, da minha casa para o hospital. E aí eu agendei, não senti dor durante o período que eu cheguei lá, ou na hora. A dor veio depois, a recuperação foi extremamente difícil, mas assim, eu preferi 1000 vezes, né, na minha experiência, o parto normal, apesar das violências que eu tive, apesar dos pontos lá embaixo, apesar de tudo, eu preferi o parto normal, né, do que a cesárea, que eu sofri demais na recuperação, foi muito difícil mesmo, então foi isso. Bom, então eu vim falar aqui um pouquinho pra vocês, pra quem já teve algum tipo de parto e agora do segundo filho ou terceiro vai querer fazer um parto diferente. Então eu vim falar um pouquinho da minha experiência, como que foi, né, as comparações, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem seu like aí, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau! Proud to hear